You die easily for a god! I am nobody. Nobody. But when the son of Ra stands on the mountain and says, do it, it gets done. Next, you told them to murder! I am not sorry. Is Bayak of Siwa sorry? I lost my family. You lost your family. We have the right to do anything we want to anyone. No! We are different. You burnt farms. You killed innocents. You're insane! Hypocrite! Yeah! You can pile up 1,000 dead bodies in front of me. It doesn't change me. The world will burn. The Order won't save it. You will burn with it, Medjay. May you walk the land of the Duat. Izuku e a Nova Ordem Parte 2. Memórias distantes. Enquanto Izuku olha para aquela pequena caixa, algo dizia para ele abrir. Cuidadosamente ele abre a caixa e a coloca em cima da mesa e olha o que tinha dentro dela. Dentro da caixa tinha 3 coisas: um livro, um bracelete de metal e um colar com o pingente no mesmo formato do símbolo da caixa. Izuku tira o colar e olha bem para ele. O pingente parecia ser feito de puro ouro e refletia a pouca luz que tinha lá dentro daquele espaço. Colocando o colar de lado, ele pega o livro e começar a ler, e no livro fala todos os acontecimentos de Assassin's Creed Origins. Nota que quer saber dos acontecimentos do jogo? Eu deixarei o link na descrição. Depois de ler uma boa parte do livro, ele se levanta e sai com o livro para continuar a ler ele depois. Depois de sair daquele esconderijo, ele faz uma pequena marcação no tijolo que ele preciou e vai em direção à sua casa. Quando Izuku chega em casa, ele vê seu pai fazendo o jantar para eles. Isashi olha para Izuku e pergunta onde ele estava, e Izuku fala para Isashi que ele estava em uma livraria procurando algum livro para passar o tempo. Isashi fala para Izuku que viria 2 pessoas para jantar à noite com eles. Izuku acena a cabeça e sobe para o quarto para tomar um banho e trocar de roupa. Depois de mais ou menos 1 hora, Izuku desce para a sala de jantar onde Isashi estava colocando a mesa de jantar e começa a ajudar seu pai a colocar a mesa. Quando eles dois terminam, alguém toca a campainha. Isashi vai atender a porta. Ele volta com uma mulher e uma garota com uma idade parecida com a dele, todas as 2 tendo cabelo preto, e pergunta quem eram as damas de que ele tem a honra de receber a visita. Izuku fala isso em uma educação tão grande que até o Isashi se impressiona. A mais alta das 2 fala: nossa, Isashi, tu nunca tinha me falado que seu filho era tão educado assim. Isashi, ainda impressionado, fala: eu nem sabia que ele era tão educado. Enquanto Izuku e a garota seguravam o riso da cara dos dois, alguns segundos depois Isashi volta ao normal e convida elas para se sentar e jantar. Enquanto jantavam, Izuku pergunta os nomes delas e elas 2 se apresenta começando pela mais velha: bem, eu sou Raquel Raven. Depois se apresenta a mais jovem: meu nome é Livia Raven. Os 4 continuaram jantando e tendo todo tipo de conversa do mundo. Quando acabou o jantar, Raquel e Isashi foram lavar os pratos, enquanto Izuku e Livia se sentam no sofá e Izuku pergunta qual era a Kirk dela. Livia fala: bem, a minha Kirk se chama Regressão. O usuário pode mandar alguém junto com ele para os tempos antigos da humanidade. Cada ano que se passa é igual a 1 minuto do tempo atual. Ela só pode ser usada uma vez por semana. Restrições: ela só pode ser usada se alguém estiver junto do usuário. O usuário não define quanto tempo irão se passar na regressão. Quem definirá isso será o acompanhante do usuário. Curioso, Izuku pergunta se ele poderia testar a Kirk dela. Livia é um pouco curiosa para saber qual tempo da humanidade ele os levaria e fala que sim, sorrindo, e pede a mão dele. Ao pegar a mão de Izuku, as mentes deles 2 são mandadas para um espaço branco, onde Livia pede para Izuku falar uma data e o tempo que eles. Izuku pergunta como ele definia isso e ela diz que era apenas para ele ter uma data em mente e uma quantidade de anos. Izuku começa a manter o ano 49 a.C. e ele deixa 50 anos, que no tempo atual era 50 minutos.
intrigada do porquê dele ter escolhido aquela data, e eles dois começam a ver a vida de um homem do qual ela achava ser só mais alguém aleatório. Mas ela escuta o Izuku fala, então isso realmente existiu. Liv, ainda confusa, pergunta o que ele quis dizer com realmente existiu. Izuku, vendo que ele tinha muito tempo para explicar, ele começa a contar o que ele tinha aprendido sobre o credo e suas regras. Tempo atual, Hisashi e Raquel terminam de lavar os pratos e guardá-los. Eles dois veem Izuku e Lívia encostados um no outro olhando na direção dos dois. Hisashi pergunta a Raquel se ele deixa os dois dormindo ou acorda eles. Raquel responde: pode deixar eles dormirem já esta tarde e não tem táxi a esse horário, e pergunta se ela poderia usar o quarto de hóspedes por essa noite. Hisashi pede para ela o seguir e mostra para ela o quarto de hóspedes. Depois dele mostra o quarto e onde fica o banheiro. Ele desce para a sala de estar, pega Izuku e Lívia no braço e leva os dois para o quarto de Izuku, que tinha uma temática simples. O quarto era preto com detalhes em verde escuro. Deixando os dois na cama e fechando a porta,